Fala fera, tudo certo? Aqui é o Igor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde dessa vez eu vou mostrar para vocês como replicar a interface da Netflix no seu aplicativo com o Ionic 5. Então, como vocês podem ver, está bem parecido aqui, tem o cabeçalho aqui em cima, tem o item em destaque aqui, que às vezes é um vídeo, alguma série, né? Um filme, alguma série, e aí tem os botões aqui das ações que o usuário pode fazer. Tem as prévias, que seriam como se fossem os stories aqui embaixo, e daí vocês podem ver que é tudo por demanda aqui, então conforme eu vou trazendo, ele vai carregando as imagens conforme eu realmente faço o scroll ali das prévias. Mesma coisa aqui embaixo para a lista de filmes, ele carrega as imagens só quando for realmente para eu visualizar, então isso é legal para você não fazer muitas requisições nas imagens de vocês, né? Requisições desnecessárias. As imagens só vão ser carregadas quando o usuário realmente quiser ver elas, né, interagir com elas. Isso é bom porque você economiza seu orçamento, né, das requisições do seu servidor e também economiza dados do usuário. Na hora que for fazer o download da imagem do servidor para o aplicativo, né, na requisição ali, todo mundo sai ganhando. Então é bem legal isso daí, as imagens são carregadas aqui por demanda. Aqui embaixo também, deixa eu vir para cá, olha só, a mesma coisa. E daí eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, todos os conceitos, como é que a gente faz esse conceito de design aqui do aplicativo, esse background aqui que tem um gradiente bem bacana, como fazer a animação aqui no cabeçalho. Olha só, se eu for para baixo o cabeçalho desaparece, se eu for para cima ele aparece, ele com fundo preto, se eu for mais para cima ele tira esse fundo preto também, então fica bem legal. A gente usou as animações do Ionic 5, e usou bastante coisa legal, então vai ter bastante aprendizado para vocês aí, espero que vocês curtam. Valeu, galera! Mas, antes de tudo, não esqueça de se inscrever na minha lista lá no meu site igorremas.com para você não perder nada aqui do canal. Eu sempre aviso por lá quando tem alguma novidade, também mando alguns outros conteúdos, coisas relacionadas a empreendedorismo. Como vocês sabem, eu tenho alguns aplicativos, alguns negócios aí, então eu sempre vou tentando compartilhar minhas experiências com vocês. Também tem o nosso grupo do Telegram, que está cada vez crescendo mais, e para você que não está lá ainda, é só chegar lá junto também. Quem está lá ainda recebe algumas coisas até em antemão, né, do que no e-mail, porque às vezes eu mando algum áudio, faço alguma enquete por lá. Esse vídeo aí, por exemplo, do Netflix, o pessoal que está lá no grupo já sabia uma semana e meia antes que eu ia fazer esse vídeo, daí já estava sabendo, porque eu tinha feito alguns testes, tinha mandado algumas fotos por lá pro pessoal. Então, se você não quiser perder nada e tá sempre por dentro de tudo que tá rolando aí, até algumas coisas aleatórias que eu mando lá só pra gente dar uma interagida mesmo, é só chegar lá no grupo do Telegram que tá aí no link da nossa descrição do vídeo. Então bora pro conteúdo. Eu já tô aqui com o aplicativo, eu criei ele em branco mesmo, só que ele já vem com pouca coisa, já fui lá e ainda tirei mais coisa, indo para deixar ele mais em branco ainda, só tá com o Ion Content aqui mesmo. CSS também zerado. A única coisa que eu já fiz aqui na homepage foi criar duas arrays aqui, uma para os stories e outra para a lista de filmes que vai ter ali, que a gente vai mostrar ali no nosso aplicativo. E aí quando a gente entra na tela, ele já carrega aqui, faz duas requisições, até tá bem meio mal feito aqui, não tem service, não tem nada, tá tudo direto no código aqui, replicado mesmo. Encontrei uma API desse site aí, OMDB, que é de filmes e séries, alguma coisa assim. Aí não tem problema eu estar mostrando minha key aqui para vocês, porque depois que eu tiver gravado o vídeo, quem quiser e tiver sorte pode usar antes de alcançar o limite, que se não me engano nesse site aqui são umas 1000 requisições. Mas você pode encontrar qualquer API que você quiser para fazer os testes. Eu peguei essa aqui só para ter algum conteúdo para mostrar para vocês, né? Conteúdo de filmes e séries. E é lá desse site que eu vou estar fazendo as requisições para poder trazer um conteúdo para mostrar aqui para vocês como é que vai ficar no aplicativo. Porque o principal é replicar a interface, né? E daí tem que ter alguma coisa para preencher ali para também não ficar tão repetitivo, sempre as mesmas imagens. Inclusive que eu estou fazendo algumas requisições HTTP. E se você não sabe o que é isso ainda, só chegar no vídeo que tá aparecendo aí no card, que também tá na descrição. É um vídeo ensinando como fazer um CRUD completaço aí no canal. Get, post, delete, update, tudo certinho. É só acompanhar, até por isso que eu já deixei pronto, já porque já tem conteúdo no canal. Então aqui para dar uma adiantada, já deixei isso aqui. Outra coisa que eu já fiz é aqui nos assets, eu já baixei 3 imagens aqui. Se eu vier aqui na minha pasta aqui do aplicativo, tem a logo do Netflix, que eu já deixei pronto aqui em PNG, tem um gradiente que eu baixei e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. E aí tem esse title aqui também, que é uma imagem do título ali do card principal que fica no topo do aplicativo, que daí eu já mostro para vocês também. Então, esse aqui eu baixei direto lá do site da Netflix, eu entrei, só salvei o título e essa logo eu peguei na internet, esse gradiente também. Então, bora pro conteúdo mesmo agora que já dei uma introdução aí para vocês do que já tem aqui no aplicativo, o que não tem. Vamos começar fazendo primeiro o nosso cabeçalho, né? Aqui eu vou fazer com o Ion Content, vou fazer um header com uma div aqui mesmo, ao invés de usar o Ion Header, porque na realidade eu não sei o porquê que não está funcionando o atributo full screen
que tem esse atributo aí no Ionic, né? Eu não sei se é aqui ou se é no Reader, não lembro agora, mas eu fiz os testes. E mesmo com esse atributo, o aplicativo parecia que não estava ficando em full screen, então eu removi o Reader, porque ele estava ficando por cima, e aqui para ficar com o mesmo efeito do aplicativo original do Netflix, a gente tem que fazer um Reader que fique por cima do conteúdo. E daí a gente vai começar fazendo aqui via div mesmo. Então vamos criar uma div aqui com a classe Reader, e já vamos fazer primeiro toda a estrutura dela, e daí em seguida a gente já faz o CSS. Daí vamos tentar seguir essa linha de desenvolvimento nesse vídeo, de fazendo a estrutura primeiro, depois o CSS, e por último a gente vai adicionar uma animaçãozinha ali, um negócio mais legal no Reader também. Então vamos começar colocando aqui um grid, que vai ser pra gente colocar os itens que vão ficar aqui em cima. No caso é minha lista, filmes, séries, no cabeçalho mesmo, junto com a logo. Então deixa eu tirar esse atributo aqui, ele já traz aqui pra mim algumas colunas. O tamanho das colunas aqui, no caso, vai ser uma coluna de 2, né? Lembrando que o sistema de grids é baseado em 12 colunas, então a gente vai fazer uma aqui para logo, que vai ser de 2, tamanho 2, e outra para o resto do menu, que no caso seriam os itens, vamos fazer de 10, né? 10 mais 2, né? Faça aí na calculadora quanto é que é. Aí aqui na primeira coluna eu já vou começar colocando a nossa logo, então vou colocar um IMG aqui. Como eu sei que está lá nos assets, então assets, image, logo.png. Aqui, como eu sei que isso já está nos assets do nosso aplicativo, provavelmente não vai acontecer nenhum erro na hora de carregar a imagem, então nem vou colocar esse texto alternativo aqui. E agora a gente vai colocar os itens aqui. Para colocar os itens, a gente vai colocar um do lado do outro. E para aproveitar também que já que a gente já está mexendo com grid e não quer fazer muita firula com CSS por enquanto, vamos continuar usando o grid para ficar mais fácil. E daí vamos criar mais uma linha aqui dentro, iron row. E aí nós vamos fazer 3 colunas. E daí 4, 8, 12. Então, um tamanho de 4 para cada uma. Em cada uma vai ter um item. Aqui eu vou colocar diretão um spam mesmo. Depois vocês podem colocar um botão para fazer o efeito de clique e tudo mais. Mas aqui, como esse vídeo é só para mostrar a interface mesmo, aí eu vou fazer mais simples assim. Então, eu vou colocar aqui séries, aqui filmes e aqui por último minha lista. Vamos atualizar já para ver se já está aparecendo alguma coisa aqui pra gente. Olha só, já está aparecendo aqui em cima. Vamos dar uma alinhada nisso aqui. Daí para isso a gente vai vir usando as próprias classes que o Ionic providencia para a gente também. Vamos vir nessa primeira linha aqui e vamos adicionar a seguinte classe. Ion Text Left, para deixar tudo mais alinhadinho para a esquerda. E também já vamos adicionar aqui um Ion Align Item Center, que daí é para alinhar verticalmente os itens aqui, né, já que o Ionic usa Flexbox, daí a gente usa essa classe aqui para ele alinhar verticalmente os itens ali. Então aqui é mais ou menos isso. Agora já dá pra gente dar uma melhoradinha nessa logo, por mais que ela já esteja um tamanho legal, vou dar uma diminuída nela. E essa parte aqui do cabeçalho é mais simples mesmo, o resto que é um pouquinho mais trabalhoso. Mas já que a estrutura já está pronta, vamos pro CSS para dar uma arrumada nisso. E aí, como eu disse, como esse header vai ficar por cima do conteúdo, nós vamos deixar ele com a posição fixa. Então vai ser position fixed. Vamos deixar ele lá no topo. Depois vamos fazer uma animaçãozinha para esconder ou para mostrar de acordo com a rolagem do usuário. Vamos deixar com left 0 também. Um tamanho de 100% na largura. Vamos deixar com z-index 1, senão ele vai ficar por baixo do conteúdo ali. E já vamos aproveitar para arrumar o tamanho da logo. Vamos deixar com a largura de uns 40 pixels. Vamos salvar para ver como é que tá. Beleza, já ficou um pouco melhor já fica um pouco mais bonitinho. E agora a gente vai prosseguir aqui com a nossa estrutura. Depois do cabeçalho, a gente vai fazer, né, ali como vocês viram no início do vídeo, tem uma parte ali que tem sempre um filme ou uma série em destaque. Então nós vamos fazer primeiro essa tela e depois partir para os stories e para os outros itens. Nós vamos chamar essa div ali da tela de destaque com uma classe chamada main_poster. Dentro dela a gente vai colocar uma div chamada gradient e com a classe top também, porque ali a gente vai utilizar essa classe gradient para essa div para outra que a gente vai criar aqui embaixo agora, e desse top para indicar da onde que vai vir o gradiente, se vai ser de cima ou se vai ser de baixo, né, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês que já está ali nos meus assets também. E aí quando eu estiver mostrando ali na tela, eu já vou mostrar um macete para vocês, para quando vocês quiserem colocar um gradiente, assim como esse que eu vou colocar aqui no aplicativo de vocês. Agora nós vamos colocar o gradient bottom aqui. Aqui nessa parte inferior é onde vai ficar o nosso título, então nós vamos colocar aqui uma classe title e a nossa imagem que está ali nos assets também. Então assets, image, title.webp, que daí tá com essa extensão porque eu baixei direto lá da Netflix mesmo, para ficar mais legalzinho, mais parecido. E aí essa estrutura já tá pronta, já é bem simples também. Daí a gente parte pro CSS de novo, porque esse aplicativo em questão, ele tem mais a ver com CSS do que com estrutura e com animações, diferente do que a gente fez no último aplicativo que a gente refez ali, que foi o do Nubank. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, já apareceu qual que é a imagem que eu baixei lá da Netflix.
Vamos começar dando uma arrumada, colocando uma imagem de fundo aqui nessa estrutura e alinhando também esse título e aí dando uma cara mais bonita para o aplicativo, que dele vai começar a tomar forma. Então vamos vir aqui para baixo. Vamos criar aqui o main poster. Ali dentro a gente vai falar que a posição é relativa. Vamos colocar uma largura de 100%. Vamos colocar uma altura de uns 60 viewport height, que é a altura do dispositivo ali, né, uma medida do CSS. E vamos colocar uma imagem de fundo aqui também, background image, porque aqui, como vocês podem ver, tá só uma estrutura, né? Como eu disse, aqui vai ser o gradiente, aqui vai ser outro gradiente e aqui é o título, né? Então a gente vai colocar a imagem principal ali, né, da série que está em destaque, como background, para daí a gente não ter que esticar a imagem e conseguir trabalhar ela com mais facilidade pelo CSS. Então, vamos vir aqui, eu colocar o URL, eu já tenho um URL da imagem que eu peguei também lá da Netflix, tanto que tá um link lá da CDN deles, então se vocês quiserem copiar, podem copiar, não sei se vai estar disponível quando vocês estiverem assistindo, mas qualquer coisa é só vocês irem lá na Netflix, selecionar algum filme, alguma série, inspecionar o elemento e copiar o link da imagem que vocês querem lá, do filme ou da série. Vamos colocar aqui um background size cover, né, para ele cobrir toda a parte do elemento que a gente está criando, de acordo com essa altura e essa largura, então cover, e vamos centralizar essa imagem lá no background, então background position center. Vamos salvar para ver como é que tá ficando, se já vai carregar, se já vai mostrar aqui pra gente. Olha só, já trouxe aqui a imagem. E agora a gente vai colocar aqui, ali o gradiente, na realidade, se vocês forem ver, sempre vai ter um gradiente vindo aqui de baixo dessa parte preta para tela em destaque aqui em cima. Para não ficar essa discrepância de cores, igual está acontecendo aqui, do branco vem direto para o preto, então eles colocam um gradiente para ficar algo bem mais suave, uma transição de uma seção para outra muito mais tranquila e melhor para a experiência do usuário. Então daí a gente vai colocar uma aqui embaixo para dar uma disfarçada nessa diferença de cores e uma aqui em cima também para ficar um pouco mais bonito, ficar um visual bem mais moderno. Vamos começar fazendo esses gradientes. A gente já tem a estrutura pronta aqui da parte de cima do gradiente e da parte de baixo. Então a gente só tem que criar as classes aqui agora. Então vamos criar aqui um gradient. Eles vão ter uma posição absoluta, porque vai ficar uma lá em cima e outra lá embaixo. Left 0. Uma largura de 100%. Uma altura aqui, no meu caso, vai ser 400 pixels, porque a imagem que eu baixei, de acordo com os testes que eu fiz, fica legal com esse tamanho. Background image vai ser aqui a URL lá dos nossos assets, assim como a gente estava fazendo ali no nosso HTML. Então image barra gradient.png e vamos colocar aqui um background size cover também. Vamos ver se já vai aparecer alguma coisa aqui na tela e daí se aparecer eu já dou uma explicada para vocês. Olha só, já apareceu um gradiente aqui, como eu disse, ele fica legal de acordo com a imagem que você tem. Aqui, uma imagem que eu peguei direto da internet, nem editei nem nada, ela é até que alta e bem comprida. Mas na realidade você não precisa de uma imagem desse tamanho. Se você conseguir encontrar na internet ou se não conseguir se virar e fazer no Photoshop, é legal você fazer uma imagem bem fininha, por exemplo, de 1 pixel mesmo, e daí com esse degradê vertical, de acordo com o tamanho que você precisar. E aí aqui no CSS você dá um background repeat, porque daí assim você vai ter uma imagem bem leve, né? Seja no seu servidor para a pessoa baixar na hora que ela entrar no aplicativo, ou seja no seu próprio aplicativo para reduzir o tamanho final dele na hora da pessoa fazer o download. E daí você só replica ela, né, horizontalmente no eixo X ali, e vai ficar a mesma coisa como se fosse uma imagem de 1000 pixels de largura. A diferença é que o tamanho é muito mais reduzido e é muito melhor para a performance do seu aplicativo, independente de ser uma imagem que está no servidor ou que está direto no seu aplicativo. Até daria para fazer direto com CSS, com shadows lá, né, box shadows, mas não é legal, principalmente aqui no Ionic, né, porque ele pesa muito na hora de renderizar ali na tela da pessoa, então pode acontecer de dar alguns lags, dar algumas travadas, e daí sempre o mais indicado, né, ter uma boa prática é você usar imagens quando for para fazer gradientes, e é isso que a gente está fazendo aqui. Eu baixei um gradiente direto da internet, mas o que dá para você fazer é editar, assim como eu falei, deixar com uma largura mínima ali, e a altura que você necessitar para fazer um gradiente, né? E se for um gradiente vertical, se for horizontal é só você fazer o contrário, e aí depois é só você dar um repeat, que daí você vai conseguir reproduzir o mesmo resultado, deixar o seu aplicativo mais leve e ainda mais performático, e daí todo mundo sai ganhando, tanto seu usuário quanto você. Então, vamos só posicionar agora esses gradientes, né? Como a gente fez dois, a gente vai colocar um no topo e um embaixo. O primeiro aqui, que vai ser o top, né? Eu estou colocando esse Ezinho porque se trata da mesma div. Se você olhar aqui, tem a div gradient top e gradient bottom. Então, a gente quer pegar a div que tem o gradiente e que tem essa classe. E nós vamos falar que ela vai ficar lá em cima, então é top 0. E se vocês olharem, esse gradiente que eu baixei também especificamente, ele é de baixo para cima. Então eu vou fazer uma manha aqui direto no CSS mesmo, só para inverter isso. Mas quando for para o aplicativo de vocês, se vocês quiserem, você já pode ter uma versão de cima para baixo e outra de baixo para cima. E agora eu vou dar um transform, né, para rotacionar isso daí 180 graus.
e daí ele ficar com o degradê de cima para baixo. Olha só, já tá aqui em cima, já dá um visual bem diferente, já fica um pouco mais legal. E agora a gente vai posicionar essa parte aqui de baixo. Vamos vir aqui, fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, então ao invés de top vai ser bottom, e agora ele vai ficar lá embaixo, então é bottom 0. Vamos ver se ele já fica lá certinho, daí é só a gente começar a estilizar esse título que está aqui em cima. Olha só, ficou aqui, ficou certinho. Uma única coisa que está acontecendo aqui, por causa do meu gradiente também, que eu acho que ele não é totalmente preto, está com uma borda branca aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí no vídeo. Mas aí para resolver isso, eu vou vir aqui nesse main poster, e lá embaixo eu vou colocar um border bottom de 1 pixel sólido e da cor preta. Ele já vai conseguir dar uma disfarçada nisso aqui. Mas aí vocês podem, de acordo com a imagem que vocês colocarem, talvez vocês não precisem disso. Então beleza, já coloquei, já deu uma disfarçada, tá aparecendo ali indo um pouco, mas já não tá do jeito que estava. Agora voltando aqui pro nosso gradiente, a gente vai vir aqui e arrumar aquele título, né? Que é esse aqui, para deixar ele aqui embaixo, certinho, centralizado. Então vou vir em Title, nós vamos colocar ele com uma posição absoluta também, para jogar ele lá para baixo. Lembrando que vocês também poderiam usar Flexbox e tudo mais aqui direto no CSS, quem manja já pode ir adaptando, mas como eu sei que tem bastante gente que ainda não sabe como é que funciona, e esse vídeo em questão tem bastante CSS, né, querendo ou não, então para não dar uma bugada na cabeça de quem não manja ainda, eu vou fazer assim da maneira mais simples, que daí todo mundo vai conseguir entender. Quem souber o básico vai conseguir fazer, e quem já for mais avançado dá para ir adaptando. Então, agora a gente vai colocar aqui, ele vai ficar left 0, vamos colocar uns 70 pixels lá de baixo, esse título, e uma largura de 100% da tela. Feito isso, a gente vai já deixar criada aqui a nossa image, né, porque a gente vai mexer no tamanho dela ali, colocar uma margem também, e pronto, tá aqui. Vamos fazer direto aqui agora um teste para ver como é que fica legal essa imagem, porque se vocês forem ver, né, essa eu baixei direto lá da Netflix, e ela tá com tudo isso aqui de tamanho, de largura e de a altura até que tá certo, mas ela tá com uma largura maior, né? E daí, para tratar isso daí, eu vou fazer direto aqui no CSS, adicionar margem e tudo mais, mas se for alguma imagem de vocês, ou dependendo da API que vocês consultarem, já vai vir tudo certinho, daí é só você alinhar, né, dar um text center aqui nessa div, que daí esse título vai ficar no centro. Aqui, como essa imagem eu baixei direto da Netflix, e ela tá com essa largura a mais aqui invisível, aí eu vou editar aqui com vocês para ver como é que fica melhor. Então, se essa largura é 100%, eu vou colocar uns 80% para ver se fica um pouquinho melhor. E agora, para centralizar, como eu disse, vamos adicionar uma margem aqui, então margem left, e eu vou colocar uns 50 pixels, já deu uma melhorada, mas acho que uns 70 vai ficar melhor. Pronto, ficou certinho no meio. E agora é só reproduzir, né? Deixa eu dar um Ctrl C nisso aqui e salvar aqui no nosso CSS, né? Sempre que você tiver na dúvida, tiver meio levando uma surra do CSS com alguma dor de cabeça, ao invés de fazer aqui, ficar indo e voltando, faz direto aqui no elemento, no console mesmo. Daí você consegue ver em tempo real o que está acontecendo, né? E ir pegando o jeito. Então pronto, essa parte aqui está praticamente pronta, né? Tá aqui o degradê aqui em cima, a imagem em destaque aqui no fundo, o título aqui no centro. Agora só falta a gente colocar as ações aqui do usuário, né? Que são o quê? É assistir, colocar na minha lista e tudo mais. Então, vamos fazer isso daí. Voltando aqui para o nosso HTML, a gente vai dar uma ajeitada na estrutura. E vamos continuar usando grids, né? Para seguir a mesma linha. E agora nós vamos fazer essas ações ali. Então, vamos criar aqui um grid. Aí um grid. Aqui a gente vai colocar uma classe chamada Actions, para ficar mais fácil da gente manipular ali no CSS. Vamos criar uma linha aqui, então iron row. E aqui, como serão 3 botões, é um que vai ficar aqui, um no centro e aqui no canto, então a gente vai dividir em 4 colunas também para dar 12 no total. Então, 4, 4, 4. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para não confundir. E agora a gente vai começar a colocar os botões. Então, Iron Button. Eu vou tirar esse clique aqui porque nós não vamos fazer nada de interação nesse vídeo. Vamos só colocar um Color Dark aqui. Vamos colocar um Expand Block para ele preencher toda a coluna. E vamos colocar um Fill Clear para ele ficar com o fundo transparente. Aqui dentro ele já preencheu aqui comigo com ícone e com label. E é isso que a gente vai usar. Mas além disso a gente vai colocar dentro de uma div também para a gente poder deixar o ícone em cima do label. Então, deixa eu formatar aqui o documento. E aí agora, o primeiro ícone vai ser o Add Outline, que vai ser para adicionar na lista, né? Então, minha lista. Esse botão vai ser o primeiro que vai ficar aqui na esquerda, então ele vai ser igual ao que vai ser o da direita. Então, vamos aproveitar, já vamos dar um Ctrl C aqui para baixo. Só uma coisa que eu tenho que arrumar, que aqui não é Ion Tab, né? Ele preencheu automaticamente para mim, eu nem percebi. Então, só remover esse tab aí do meio, já fica certinho o Iron Button. E vamos salvar para ver como é que ele está aparecendo, né? Primeiro vamos alterar aqui, vamos colocar um saiba mais. E daí aqui nesse ícone a gente coloca
Information Circle. E agora sim a gente salva para ver se eles já aparecem aqui pra gente. Pronto, já tem um botão aqui e outro aqui no canto. Aí antes de utilizar, tá faltando só o botão do centro, que é o que a gente vai fazer agora. Esse vai ter uma estrutura um pouco diferente, não vai ter essa div aqui, porque não vai ter, por exemplo, o ícone em cima do label, né? Aqui tá do lado ainda, mas a gente já vai mudar no CSS. Mas aqui vai ser um botão normal, então, Ion Button. Vamos tirar esse clique de novo daqui. Expand, mantém o block. O fill a gente tira agora, esse shape também. E agora a gente coloca o Color Dark, né? A diferença é que ele vai ficar com a cor ao contrário do que daqui de cima, porque aqui tem o Fill Clear e aqui não. A única coisa que a gente vai fazer aqui vai ser colocar o ícone. Então, Ion Icon. O slot a gente mantém, porque a gente vai deixar o ícone na esquerda, né? Então, slot Start. E aqui o name vai ser Play. E embaixo a gente vai colocar o texto, né? Então, é assistir. Feito isso, vamos salvar aqui para ver se ele já está certinho, para a gente poder partir direto para o CSS daí. Olha só o botão aqui no centro, né, em destaque para pessoa assistir, e aqui no canto as outras duas opções. E daí agora é só a gente dar uma ajeitada no CSS. Então vamos vir para cá. Agora a gente cria uma classe chamada Actions, né, que é da classe que a gente colocou aqui no nosso grid. E a gente vai começar colocando um margin top negativo, né, de menos 50 pixels, para deixar, para trazer para cima esses itens. Então para ele ficar mais perto ali do item em destaque. Já está no posicionamento que a gente quer. Agora é só colocar uma quebra de linha, né, vamos dizer assim, aqui entre o ícone e o texto desses botões laterais aqui. Para isso a gente vem aqui do lado, chama o nosso Ion Button e ali dentro a gente pega o Ion Label, que é a estrutura que a gente manteve aqui de ícone e de label dentro do nosso botão, e esse Ion Label vai ter um display block para ele ocupar a linha inteira. Se der tudo certo, significa que essa parte já está pronta aqui no destaque também. Olha só, renderizou aqui a tela. Um botãozinho aqui na esquerda, um botão aqui na direita e o principal aqui para a pessoa assistir, fora o header e também a tela em destaque aqui que a gente já fez. Então já está ficando bem legalzinho, agora é só a gente adicionar aqui os stories, né, que eu já estou fazendo as requisições assim como eu mostrei ali no início do vídeo, e também as séries e filmes aqui embaixo. E daí eu já vou mostrar um macete legal para vocês também, em relação a imagens, o que dá para vocês fazerem quando tiver que carregar várias imagens de uma vez em alguma lista de usuários, alguma coisa assim no aplicativo de vocês com a Ionic. Então beleza, como vocês viram lá no início, igual eu falei, eu já estou fazendo umas requisições, então eu já tenho a minha array de stories e a minha array de movies aqui sendo populadas. Então agora é só a gente mostrar elas aqui no nosso HTML. Vamos vir aqui embaixo. Vamos criar uma outra div chamada Content, e eu já sei que vai ter um page, né, nessa tela, para ela não ficar muito grudado nas laterais, então já vamos colocar aqui um Ion Padding também. E aí aqui dentro a gente vai começar a colocar as prévias, a minha lista, continuar assistindo, né, e daí tem trocentos itens lá no Netflix, aqui eu vou colocar alguns manualmente com vocês, só para mostrar como é que é a reprodução do visual. Que daí daria para colocar isso já em algum for, né, em algum loop para ir preenchendo sem a gente ter que ter todo esse trabalho de fazer tudo no HTML direto. Mas aí depende da API que você vai consultar, da estrutura que você tem. Então, para questões de estudo, assim fica mais fácil para todo mundo. Então vamos começar criando aqui uma div de título, e daí vai ter só um span ali chamado prévias, e aí a gente já vai fazer mais outros dois para deixar pronto. Um vai ser o minha lista e o outro vai ser continuar assistindo. Aí aqui embaixo nas prévias a gente vai fazer a estrutura dos stories e aqui embaixo a estrutura dos filmes e séries. Como eu disse, a ideia é usar a maioria dos elementos que o Ionic já traz para a gente, dos componentes. Então agora a gente vai fazer tudo com slides. Então bora criar aqui um Ion Slides. A gente vai chamar esse de stories, né, a classe para a gente poder manipular no CSS. E nós vamos passar um options aqui, que daí daqui a pouco a gente já vai criar aqui no nosso TypeScript, que vai se chamar slides options. Vamos colocar aqui dentro agora um Ion Slide. E aí aqui a gente vai fazer um ng-for, né, porque cada story vai ser um slide. Então, ng-for let story of stories, que é a array que a gente tem ali no nosso TypeScript. E aí dentro a única coisa que vai ter vai ser uma imagem. E a gente não vai usar a tag image aqui nesse caso. A gente vai usar a tag IonImage, né? Que se vocês olharem aqui na documentação do Ionic, deixa eu entrar aqui com vocês. Se vocês vierem aqui nos componentes, é só você vir aqui em IonImage, aqui embaixo em Media, e ele vai explicar para vocês o que é. Então, dando uma traduzida rápida aqui, essa tag vai usar o lazy loading nas imagens. Então, ele vai carregar por demanda. E para isso, esse componente do Ionic usa o Intersection Observer, que é uma funcionalidade dos navegadores, aí, do JavaScript. E aí, ele, como padrão, vai carregar a imagem só quando estiver visível, né? Assim como está falando aqui.
Então isso é bastante útil quando você está gerando uma lista gigantesca de coisas, às vezes nem tão gigantescas, mas você quer reduzir as requisições no seu servidor, lá no seu storage, né, se estiver usando o Firebase, ou no seu bucket, se estiver usando o Amazon S3 para carregar essas imagens. E aí às vezes você já carrega várias imagens e daí você só quer carregar caso o usuário vá até elas mesmo, né? E daí você já vai entender um pouquinho melhor. Então a gente deixa para essas imagens serem carregadas por demanda, porque se a gente usasse direto o nosso image aqui, na hora que ele renderizasse esse for aqui, fizesse esse loop no nosso HTML, ali no nosso aplicativo, ele já ia carregar todas as imagens, ia fazer vários downloads, e isso não é legal principalmente para aplicativos, né? Então a gente vai usar aqui a tag IonImage, e a gente vai colocar aqui que a source é o story poster, né? Porque nessa API em questão que eu vou lá e procuro, né, essa aqui que eu falei para vocês, ele traz o poster, né, que é a imagem do filme ou da série na propriedade poster. Então por isso que eu estou acessando isso aqui. E agora eu já posso salvar e vamos ver se já vai dar para mostrar para vocês, demonstrar, né, isso que eu acabei de explicar aqui sobre o lazy loading dessas imagens. Então, ó, ele já está trazendo aqui. Se eu vier arrastar para o lado, vocês vão ver que está escuro. Por quê? Porque ele não carregou ainda. Como eu disse, ele está fazendo um lazy loading. Então, ó, na hora que eu solto aqui, que o próprio navegador detecta, né, assim como eu disse lá por trás dos panos, o Ionic está usando o Intersection Observer, e depois vocês podem dar uma pesquisada um pouco mais a fundo, que é um negócio, é uma funcionalidade bem legal para vocês usarem, principalmente para quem trabalha com web, além de mobile. Daí vocês vão um pouquinho mais a fundo e entendem um pouco mais como é que funciona. Mas assim como eu disse, a grosso modo, ele detecta pra gente quando a imagem está aqui no viewport do usuário, né, quando ele está na tela aqui, né, aparecendo, e daí sim que ele faz a requisição para carregar essa imagem. Tanto que aqui no IonImage tem vários eventos, tem um Ion Error, né, caso aconteça algum erro na hora de carregar a imagem, Will Load, que ele detecta quando a imagem está ali na área de visualização do usuário no aplicativo, e daí ele vai setar o source da imagem, vai carregar a imagem, então daí ele solta esse evento pra gente, caso você queira colocar um spinner, um loading ali, para a pessoa ter algum feedback visual que tem alguma imagem sendo carregada, e daí o did load, que é quando ele finalmente carrega a source da imagem e mostra ela na tela. Então ele já traz até esses métodos também que dá para vocês usarem e fica bem legal na hora de fazer uma interação com os usuários. Então aqui, como vocês podem ver, ele já vai carregando aqui pra gente, ó, se eu trouxer ele vai carregar o próximo, fica preto e carrega o próximo, porque aqui ele não carregou o próximo ainda, assim como eu disse, ó, vamos até inspecionar o elemento para vocês verem junto comigo. Ele tem todos os slides criados aqui, né, no nosso for, e se fossem várias imagens, já estaria tudo carregado. Mas se vocês olharem aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui embaixo, Shadow Root, se vocês olharem aqui dentro dessa imagem, não tem nada. Não tem um source nem nada. Então se eu arrastar para o lado aqui agora, ele já carrega aqui pra gente. E a mesma coisa para as outras imagens. Elas estão vazias ali, elas estão só esperando ela chegar na área de visualização da tela. E daí depois que elas são carregadas, elas continuam, obviamente, para não ter outra requisição. Mas na hora que elas ficam visíveis aqui, daí sim o navegador carrega ela pra gente. Então é bem legal usar esse componente do Ionic. Não precisa nem ter trocentas imagens, mas se tiver alguma coisa assim, de uma lista de vários usuários, né? Por exemplo, você tem uma postagem e vai carregar uma listagem de curtidas. Então é legal você ter isso daí para a pessoa não carregar várias imagens de uma vez, o aplicativo ficar mais lento, fazer mais download, gastar mais os dados do usuário e assim por diante. Então acho que deu para pegar a ideia, qualquer coisa vocês dão uma pesquisada aí que já deu para dar uma pincelada para vocês. Vamos fazer aqui a mesma coisa para baixo, para os filmes e séries, né? Isso foi para os stories, e daí, seguindo o mesmo padrão do vídeo, daí a gente estiliza. Beleza, vamos fazer o da minha lista aqui agora. Vai ser seguindo mais ou menos o mesmo esquema, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Em vez de stories, vai ser lists, a classe. Vamos usar as mesmas opções. Aqui embaixo a gente vai mudar para Movie of Movies. E aí aqui embaixo a gente vai colocar Movie Poster, porque é a maneira como a API traz para mim ali. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, vou dar um Ctrl C, Ctrl V ali embaixo também, porque isso é só para dar uma preenchida na tela, para depois eu conseguir mostrar para vocês a animação, né? Ele tem que ter um pouco de scroll aí na tela para mostrar para vocês como é que faz a animação do cabeçalho, para esconder ou para mostrar de acordo com a rolagem. Mas aí a princípio já está pronta essa parte que a gente só vai dando umas adaptadas. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Beleza, olha só. Aqui vão seus stories. Aqui a minha lista, né, de filmes e séries. E aqui embaixo como se fosse a mesma coisa, né? No caso, continuar assistindo. Vamos adicionar já uma margem, que eu sei que isso aqui vai ficar grudado com os itens que estão embaixo. Aqui na classe de cada um dos títulos. E vamos adicionar também um Ion Margin vertical. E fazer a mesma coisa para os outros itens. Então, deixa eu dar um Ctrl C. Aqui onde tem title, a gente dá um Ctrl V e dá um Ctrl V. Vamos ver se ele já vai dar algum distanciamento pra gente. Beleza, ó, já tá um pouquinho mais para baixo, que não tá tão grudado. E daí agora a gente já pode partir pro CSS também. Então, né, começando pelo começo, vamos dar uma ajeitada aqui nesse título. Vamos vir aqui no nosso CSS. E aqui, né, como vocês lembram, a gente colocou uma classe Content lá no HTML.
Vamos começar chamando o title, que é essa classe aqui que a gente criou na div. E aqui a gente vai falar que o font size dele vai ser 24 pixels e ele vai ficar em negrito, então font weight bold. Que daí isso eu já testei também, já sei que vai ficar legal. Vamos só salvar para confirmar se é isso mesmo, beleza. E aí agora a gente já pode partir para os stories. Vamos vir aqui embaixo, como vocês lembram, lá nos slides a gente colocou a classe chamada stories. E aí, né, lá nos slides, cada loop cria um novo slide separado lá para cada item, né? Então a gente vai acessar eles aqui, Ion Slide. E daí a gente vai falar que ele vai ter uma altura de uns 120 pixels. E aí cada imagem, Ion Image, vai ter uma largura de 100 pixels e uma altura de 100 pixels. E daí tem que ser assim para ele ficar um quadrado. E daí para a gente conseguir colocar uma borda arredondada nele ficar certinho. Deixa eu salvar para ver como é que vai aparecer aqui pra gente. Se ele já vai aplicar alguma coisa. Olha só, já deixou as imagens aqui certinho. Só que só tá vindo um item por vez. Então vamos aproveitar para arrumar isso já. Que isso é de acordo com esse slides options aqui que eu falei ali na hora que a gente estava criando o slide. Então vamos criar essa variável aqui. Vamos colocar aqui public slides options n vai ser igual a slides per view 3, né, para ter 3 slides a cada tela. Então aqui vai ter 1, 2, 3, daí quando arrastar vai carregar mais 3 e assim por diante. Outra coisa que a gente vai colocar aqui vai ser free mode true, para deixar ele livre, né, para não ir tipo, arrastei e já veio pro próximo, arrastei e já veio pro próximo. Se eu arrastar forte, ele vai lá pro final da lista. Se eu arrastar fraco, ele só vai um pouquinho, e daí ele deixa meio que nesse free mode aí pra gente. E aí por último a gente vai colocar aqui um space between, que eu já testei também, que é um espaço entre cada slide. Então a gente vai colocar aqui de 10 como se fosse um margin, e daí é legal colocar aqui ao invés do CSS, porque daí o próprio slide faz os cálculos ali, né? Ele tem o swiper por trás das cenas ali, trabalhando pra gente, e daí o próprio swiper faz a manipulação pra gente, os cálculos e bota tudo onde tem que ficar. Vamos ver se ele já fica aqui certinho. Olha só, já carregou todos os itens com espaçamento aqui entre eles. Se a gente for arrastando aqui, como eu disse no Free Mode, se eu puxar só um pouquinho, ele vai só um pouquinho para o lado. Se eu puxar forte, ele vai lá para o final da tela, né? E daí já carrega todos os itens e, né, deixa eu até atualizar para mostrar para vocês que continua funcionando a questão do Ion Image, né? Então, conforme eu vou trazendo para o lado, ele vai carregando novas imagens, né? Aqui a internet está meio rápida e algumas imagens já estão na memória cache, então ele já carrega mais rápido. Mas se vocês instalarem no celular de vocês, vocês vão ver que daí o efeito é mais legalzinho, né? Da imagem carregando na hora que você puxa aqui para o lado. Então, beleza. Vamos deixar elas quadradinhas ali agora. E como é que a gente faz? Aqui, se vocês inspecionarem o elemento, vocês vão ver que tem, né, a imagem, né, dentro do Ion Image, que é o que ele carrega sincronamente. Só que a gente não consegue manipular ela só chamando aqui pelo CSS por image, né? Vamos fazer o teste até para vocês poderem dar uma olhada. Vamos colocar aqui um border radius de 50 pixels. De 50% a propósito, né, para deixar ela redonda. E vamos ver se ele vai aplicar ou não. Olha só, ele não aplicou. Por quê? Porque a partir do Ionic 5, agora a gente tem o Shadow Parts, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é, quem quiser dar uma pesquisada. Mas e se vocês olharem aqui no Ion Image, o Shadow Parts que ele utiliza no componente é um image. Então a gente vai conseguir acessar essa propriedade ali da imagem através desse Shadow Part. E para isso a gente faz o seguinte, tira daqui de dentro, vem aqui para baixo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V desse Ion Image aqui mesmo. Então, Ion Image. E aí agora a gente indica, né, qual que é o part, o shadow part que a gente quer acessar. Então, no nosso caso é o image. E daí, né, você sempre é bom dar uma olhada. Caso algum estilo não seja aplicado da maneira como vocês estão esperando, é só dar uma olhada lá na documentação do Ionic, que daí, muitas das vezes pode ser o caso de ser algum shadow part, que daí você só consegue manipular acessando assim certinho. E aí sim a gente vai adicionar agora o border radius de 50% e ver se ele traz algum resultado pra gente. Vamos dar uma olhada aqui se agora funciona. Deixa eu já fechar essa aba aqui. Olha só, agora já está redondinho. Né, só não está preenchendo tudo aqui a imagem, porque essa imagem que eu estou trazendo lá da API, ela é mais alta do que larga, né? Então o certo é você pegar uma imagem quadradinha, bonitinha e daí colocar aqui. E daí sim, né, você vê de acordo com a API que você vai buscar para fazer os testes, ou se tiver tudo no seu próprio computador já lá nos seus assets, é legal já deixar tudo umas imagens quadradinhas para você usar aqui nos stories e eles ficarem redondinhos do jeito que é para ser. Vamos colocar aqui uma borda de 1 pixel, para ficar um pouco mais visível, né, que está redondinho ali, então FFF, branquinho mesmo. E aí vamos ver como é que vai aparecer. Olha só, para vocês verem como está redondo mesmo. Então daí se eu puxar para o lado ele vai carregando as outras imagens aqui. E aí agora é só a gente dar uma ajeitada aqui na lista, aqui embaixo, e por último fazer as animações aqui do nosso cabeçalho. Então vamos voltar aqui para o nosso CSS e seguindo, né, mais ou menos a mesma linha, a gente vai fazer agora, ao invés do Stories, né, a gente vai acessar a classe Lists, que é os outros slides que a gente fez. Então, vamos vir aqui embaixo,
lists, e aí a gente vai acessar o Ion Slide. Vamos colocar uma altura de 150, né? Aqui em cima foi 120 porque os stores são um pouquinho menores, aí vocês podem fazer o teste e deixar do tamanho que vocês quiserem. E aí vamos acessar o Shadow Port de novo, né? Porque a gente está usando o Ion Image ali também. Então, Ion Image, Port, Image, e daí a altura vai ser de 100%. E não tem problema, porque eu sei que as imagens que eu estou trazendo da API, assim como eu disse, são mais altas do que largas. Então beleza, vamos dar uma olhada. Como vocês podem ver, nem está aparecendo aqui ainda, porque na realidade ele nem detectou que a gente está ali em cima da imagem. Mas na hora que eu rolar aqui para baixo, ele já carrega tudo para a gente, né? Porque a gente está usando o Ion Image, assim como eu falei para vocês. Então se eu carregar aqui e puxar para o lado, vai acontecer o mesmo esquema aqui dos stories, né? Dele carregando por demanda as imagens. E aqui embaixo a mesma coisa. Então ele vai carregando aqui para a gente. Já fica bem legal o efeito que a gente queria. Então essa tela aqui é praticamente isso, né? Essas telas, claro que tem vários detalhes que dá para vocês arrumarem, mas aí vai da criatividade de vocês, da vontade de vocês de querer reproduzir fielmente a estrutura lá do Netflix. Eu estou fazendo algo bem próximo aqui para passar um pouco mais para vocês do conhecimento, do design, como é simples de reproduzir uma telinha dessa, como fazer as animações que a gente vai começar a fazer agora, essa questão das imagens assíncronas aqui com o componente do Ionic 5, do Ion Image, enfim, daí vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Agora vamos partir lá para o nosso header de novo, né, porque como eu disse, a gente vai fazer uma animação ali. Então, primeiro a gente tem que pegar o Ion Content, porque a gente quer esconder ele caso a gente esteja indo para baixo, e mostrar ele de volta caso a gente esteja indo para cima. Então a gente tem que habilitar aqui no nosso Ion Content o Scroll Events, então a gente joga aqui um True, e aí a gente vai detectar o evento Ion Scroll, né, que é quando a gente estiver fazendo a rolagem. Então daí ele vai disparar aqui o método onScroll Event, né, para a gente receber o evento lá. E aí aqui eu já vou aproveitar e colocar também um header aqui para a gente poder acessar ali no nosso TypeScript. Deixa eu dar um Ctrl S. E daí agora a gente vem direto para cá para começar a trabalhar com essa animação. Vou começar criando aqui em cima as variáveis que a gente vai precisar, né? Então, como eu disse que a gente vai ter que acessar esse cabeçalho, então vamos começar fazendo isso. Então, via o child, ele já importa aqui para mim automaticamente ele do Angular. Eu vou falar qual elemento que é, então header, e daí o nome da variável vai ser header, que é onde vai ficar armazenado. E daí ele vai ser um element ref. Outra coisa que a gente vai fazer, vai criar um private header L, né, para ser o elemento, porque aqui ele traz para a gente a referência do elemento, e daí aqui a gente vai atribuir o elemento nativo, né, que a gente vai pegar daqui. Então vamos colocar um N. Já vamos criar aqui também um private last scroll top, que vai ser uma variável auxiliar, e daí eu já vou ensinar para vocês o motivo da gente estar criando essa variável auxiliar. Ela vai começar como 0, porque sempre vai começar com a tela lá em cima, né? Então na posição 0. E um private animation, que vai ser a animação que a gente vai criar, né? Quem já acompanha o canal, já viu o vídeo do Nubank, já está sabendo mais ou menos como é que funcionam as animações. E daí a gente vai usar ela aqui. Então, animation, ele já trouxe aqui para mim do Ionic Angular. E aí já já a gente vai manipular ela certinho. Primeiro, vamos vir aqui embaixo e vamos fazer o seguinte. Aqui no IonView DidEnter, né? E eu criei no DidEnter e não no OnInit, porque esse aqui é meio que correspondente ao AfterViewInit do Angular. E daí ele só é disparado depois que a tela e os componentes da tela já foram renderizados. Então vou ter certeza que eu vou conseguir vir aqui no ThisHeaderElement e atribuir esse valor aqui do ThisHeader, né? Caso você quisesse acessar, por exemplo, esse header direto aqui no constructor, ele ia dar indefinido para vocês, porque assim como eu disse, ele não renderizou na tela ainda. Então daí é por isso que eu estou usando o IonView DidEnter aqui do Ionic mesmo. E daí, como eu disse, aqui ele traz um element ref e aqui a gente quer atribuir o elemento nativo mesmo. Então é só a gente dar um ponto aqui, native element, beleza. E aqui embaixo eu vou colocar aqui agora um create animation. Para quê? Para a gente criar a animação que a gente vai usar ali para esconder e para mostrar o nosso cabeçalho, né? Como o Ionic providencia isso para a gente das animações, tem toda essa biblioteca, tudo mais performático, tudo pronto para a gente usar com facilidade. Então, bora usar e botar para dentro. Beleza? Vou salvar aqui, agora a gente vai criar esse método aqui para poder definir qual vai ser a nossa animação. Aqui a gente vai falar que this animation vai ser igual a this. Daí eu vou criar aqui em cima o Animation Controller, né, que eu não instanciei ele aqui ainda. Private Animation Control, que é Animation Controller, que daí ele já importa aqui para mim automaticamente. E daí a gente volta aqui para baixo e fala que this Animation Control Create. E daí agora a gente criou uma animação e a gente vai definir as propriedades dela. Então deixa eu dar um Enter aqui para ficar mais fácil, né, vou colocar uma quebra de linha.
Vamos começar falando em qual elemento que a gente quer adicionar essa animação. Então vai ser no this header element, que foi o que a gente pegou ali no nosso DD Enter aqui, que eu acabei de falar para vocês. A gente vai falar que essa animação a gente quer que tenha uma duração de uns 300 milissegundos e a gente quer fazer from to, no caso, né? A gente quer ir de um lugar para outro lugar e falar qual que é a propriedade. A gente quer usar a propriedade transform e a gente quer fazer um translate y0, né, que é vir do zero, que é lá do topo onde ele está, pro, aí no caso a gente vai fazer um translate y, e daí aqui dentro vai ser um valor negativo, porque a gente quer esconder o cabeçalho, como ele já está lá em cima, então tem que ser um valor negativo para fazer ele mais para cima ainda. E para fazer ele um valor exato, né, de acordo com o tamanho que o cabeçalho é, a gente vai fazer o seguinte daí, ó. A gente vai falar aqui this header element client height. Não pode esquecer dos pixels aqui no final. Por que isso daqui? Como eu disse, você poderia colocar aqui, por exemplo, menos 80 pixels, daí ele vai lá para cima. Só que não tem necessidade. Como a gente já está detectando ali qual que é o cabeçalho, dá para a gente pegar e acessar a altura dele, que aqui no nosso caso, se a gente vier inspecionar o elemento, a gente está vendo ali que é 375 por 63. Então a altura é 63. E é isso que a gente está acessando aqui no nosso elemento. A gente está buscando a altura do nosso cabeçalho. E daí aqui no caso ele vai do 0 para menos 63. E é legal que daí você não fica preso, né? Caso você mude a altura do cabeçalho, adicione mais coisas, depois esqueça de mudar aqui no TypeScript, de fazer o efeito contrário do que você quer e não ficar legal, porque daí fica muito mais dinâmico. Você pode adicionar, pode fazer o que você quiser, mudar no CSS aqui esse cabeçalho, e aqui ele sempre vai pegar a altura certinho do elemento e fazer a animação pra gente. Então beleza, vou salvar isso daqui. E agora a gente vai ter que fazer esse ion scroll aqui, né, esse método, para ele ficar escutando ali e daí para a gente fazer a animação. Então vamos vir aqui e criar o onScroll event, e aqui dentro a gente vai já criar duas constantes. A primeira é a scroll top, ela vai ser um número, e daí vai ser o event detail scroll top. Né? Deixa eu até dar um console log ali, para vocês verem o que ele retorna para a gente. Console log event. Vamos ver aqui, se eu vier aqui no console e for para baixo, ele traz um custom event aqui para a gente. E aqui dentro a gente tem várias propriedades, mas aqui a gente vai usar o detail, porque a gente quer pegar o scroll top e ver, né, aqui no caso, e ver aonde que o usuário está, né? No caso, se ele estiver indo para baixo, esse scroll top vai aumentando. Então, se vocês olharem aqui, o último item que veio vai ser 240. E se a gente for para cima, o último item que vai ter vindo aqui no nosso console vai ser scroll top 0, porque ele está lá no topo. Então, é só para dar uma demonstrada para vocês o que ele retorna para a gente, para não ficar confuso do que eu estou fazendo aqui. Mas, dando continuidade, a gente vai fazer um direction aqui agora, por quê? Porque aqui, né, a gente está começando lá em cima, né, está começando com o cabeçalho aqui, e dele vai se esconder aqui para cima. E depois a gente quer fazer o contrário, quer que ele venha daqui onde ele está, aqui para baixo. Então a gente vai definir qual vai ser essa direção da animação que a gente criou aqui nessa constante. Então, ela vai ser uma animation direction, que vai ser igual ao seguinte: se o scroll top, que é essa constante que a gente acabou de definir aqui, for maior que o this last scroll top, que foi aquela variável auxiliar que a gente criou aqui em cima, né, que começa como 0, se ela for maior, significa que o usuário está indo para baixo. Então, daí a gente vai falar que a direção vai ser normal, né? Aqui eu estou usando o operador ternário. Quem não sabe o que isso é a mesma coisa que um if, que um else, de uma maneira resumida. Se tiver com dúvida, pesquise no Google o que é o operador ternário, que é bem simples para vocês aprenderem e ficarem com o código mais limpo. E daí, se não, vai ser o reverse. Que é o quê? Assim como eu disse, se a gente tiver com esse scroll top maior do que o último, né, significa que a pessoa está indo para baixo. Se estiver indo para baixo, vai ser a direção normal aqui dessa animação. Que significa o quê? Qual que é o normal? É isso que a gente definiu. A gente vai do 0 para o menos alguma coisa. Então ele vai da onde ele está lá para cima para ficar escondido. Caso contrário, ou seja, caso o scroll top seja menor ou igual a isso aqui, vai ser o contrário da animação, vai ser o reverse. Que daí a gente vai ir lá da onde a gente está para o 0 de novo para ele aparecer. Então, caso o usuário esteja indo para cima, o cabeçalho vai aparecer de novo. Agora, então, é só a gente fazer o seguinte: vamos fazer um thisanimation.direction, e daí a gente define essa direction que a gente colocou ali, essa constante, né? Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e dar um play na animação. E aí a gente já pode dar um Ctrl+S para ver se ele vai fazer para a gente aqui essa animação, né? E daí a gente vai fazendo os ajustes necessários. Olha só, fui para baixo, ele está indo. Tá fazendo animação, só que tá tudo bugado ali, né? Mas pelo menos está fazendo já um começo. Ó, se eu puxar rápido para baixo, ele vai lá e esconde. Se eu puxar rápido para cima, ele vai lá e mostra, né? Caso eu continue indo, ele vai fazendo, vai dando uma bugada assim,
Por quê? Porque ele vai detectando aqui de novo e vai executando a animação de novo, mesmo eu indo para a mesma direção que eu já estava. Então, para a gente prevenir isso daí, é só a gente adicionar um if aqui e daí fazer o seguinte, this animation, ele tem ali um método chamado getDirection, e daí a gente vai ver se o getDirection for diferente do direction atual. Só se ele for diferente, aí sim ele vai aplicar a animação e vai fazer ela de novo. Daí não compensa a gente ficar refazendo todas essas animações, que vai ficar um efeito todo bugado. E mesmo que não ficasse, não faria sentido ficar executando várias vezes o mesmo efeito. Então vamos salvar para ver se já vai funcionar. Olha só, aqui na primeira não foi, mas caso eu faça um primeiro scroll para cima, daí ele começa a funcionar. Então, olha só, aqui ele está indo, continua normal, só que ele está um pouco bugado, né? Ele não responde na primeira vez que a gente vai para baixo. Por quê? Porque na realidade, primeiro, a gente tem que definir o valor atual do scroll top, né? Então, aqui a gente está definindo ele, e daí aqui a gente faz uma verificação. Então, no final de tudo, a gente tem que falar que this scroll top, this last scroll top, no caso, é igual a scroll top, né, para ele ter uma referência. Só que mesmo salvando agora de novo, vocês vão ver que ele vai continuar dando uma bugada na primeira animação aqui. Então se eu for para baixo, ele continua aparecendo, já não era para estar aparecendo, mas beleza. Agora se eu for para cima, ele já some, né, ele já faz animação, no caso. Ele já fez e agora já está funcionando normal, ele já está aparecendo quando é para aparecer, sumindo quando é para sumir. Só que se eu atualizar aqui para mostrar para vocês de novo, vocês vão ver que na primeira vez que eu vou para baixo ele não faz, né? Ele até dá uma bugadinha daí e depois fica normal. Mas isso é porque a gente tem que vir aqui e tem que definir qual que é a direção da animação. Por quê? Aqui esse getDirection, ele vai começar trazendo que a direção é normal pra gente, né? Porque se a gente não definiu nada, o padrão é normal aqui na hora de criar a animação. E daí como a gente está indo aqui para baixo e essa constante direction vai ter o valor normal, ela não vai ser diferente do getDirection, porque o padrão é normal. Então aqui a gente vem e muda esse padrão. E daí a gente coloca que o direction dele vai ser o reverse. Só para ele já começar a animação, né? Criar a animação ao contrário, vamos dizer assim, e iniciar com um valor diferente do normal aqui. Que daí ele já vai detectar que é diferente e vai fazer a animação do jeito que tem que ser. Aí sim a gente pode salvar e ver como é que fica. Olha lá, prontinho. Agora se eu for para baixo ele some, se eu for para cima ele aparece. E tá bem fluido, fica bem legal essas animações do Ionic 5, né? Sempre usem quando vocês puderem. Tentem fugir de animações direto ali usando, por exemplo, o renderer, que é o que a gente vai usar agora para colocar um background. Porque aqui, ó, por exemplo, a única coisa que falta agora, né? O aplicativo já está pronto, só falta a gente colocar um background aqui no cabeçalho quando a gente vai indo para cima, porque aqui no caso não fica legal para a pessoa ler. Tem o fundo branco ali, não fica bom. E a própria Netflix mesmo tem lá no aplicativo, quando você vai para cima ele fica com o fundo escuro aqui do cabeçalho. Então para finalizar a gente só vai dar uma ajeitada nisso e aí acredito que o vídeo já esteja pronto. Então vamos dar uma ajeitada nisso, assim como eu disse a gente vai usar o render aqui, por quê? Vocês poderiam simplesmente usar aqui, por exemplo, um before ou um after add class, e adicionar uma classe dinâmica ali na animação, quando acabasse e tudo mais. Mas eu fiz uns testes aqui, tava dando uma dor de cabeça, tem que fazer umas gambiarras, porque tem que tirar a classe quando o usuário está vindo para baixo e tem que voltar a classe quando ele está indo para cima, né? Aqui a gente quer deixar com o fundo preto e quando voltar aqui para cima a gente quer que fique com o fundo transparente, né? Até por isso que a gente colocou esse gradiente aqui no fundo para não atrapalhar a leitura do cabeçalho. Então quando tiver aqui a gente quer que tenha fundo preto, igual do Netflix, e quando tiver aqui para cima a gente quer que o fundo fique transparente de novo. E daí como estava dando muito bug, daí eu vou fazer usando o renderer mesmo. Mas depois vocês podem tentar fazendo dessa maneira ali com as animações, assim como eu disse para vocês. Então vamos vir aqui e fazer um private renderer, vai ser o renderer 2 aqui. E aí aqui a gente só vai fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso onScroll e a gente vai fazer o seguinte, if scroll top maior que 50, e isso foi um valor que eu defini mesmo vendo o aplicativo do Netflix e tentando fazer semelhante, mas aí vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem. Então aqui eu estou fazendo, caso seja maior do que 50, scroll top, que vai ser mais ou menos aqui assim, aí ele vai adicionar a classe dark, que é o que a gente vai fazer aqui agora, senão ele tira. Então, this renderer add class, daí a gente fala em qual elemento, né? A gente já tem ele definido no nosso header L aqui. E aí agora a gente fala qual classe que a gente quer adicionar. No caso vai ser dark. Agora eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Aqui é a única diferença é que eu vou colocar um remove class e daí vai estar praticamente pronto, né? A gente só vai ter que adicionar isso no nosso CSS e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente vai vir aqui no nosso header e dark vai ter um background color que vai ser preto.
E aí pronto, vamos salvar e ver como é que fica e ver se já vai estar tudo pronto no nosso aplicativo. Beleza, vamos vir para baixo aqui. Agora vamos voltar para cima e olha só, ele já está com o fundo preto e se a gente chegar lá em cima ele vai tirar o fundo para a gente, né? Que daí ele está detectando aqui o nosso scroll top e se for maior que 50 ele fica com dark, se for menos do que isso ele tira e fica transparente. Só tem mais um detalhezinho que dá pra gente arrumar aqui pra deixar a experiência um pouco melhor, que é o seguinte, ó, quando a gente chega ali em cima, ele tira a cor muito rápido, né? Ele tira e coloca ali, ó. Deixa eu, olha só, fazer mais rapidinho aqui o scroll pra vocês darem uma olhada. Ele faz isso muito rápido e fica muito brusco, né? Então a mesma questão aqui do fundo, né? Para não ficar aquela discrepância de cores, a gente colocou um degradê e aqui para não ficar um efeito muito forte, né? Do background do header, a gente vai colocar uma transiçãozinha e daí isso a gente vai fazer direto no CSS mesmo. Para isso a gente só vem aqui, coloca um transition e a gente define qual que é a propriedade, no nosso caso é background color, e a gente vai colocar aqui um 0.3 ms, né, 0.3 milissegundos para seguir ao mesmo tempo que a gente colocou aqui na nossa animação de 300 milissegundos. No caso aqui não é 0.3 ms, né, já aproveitando para me corrigir, que eu acabei de perceber, é 0.3s, né, que daí no caso seria 3 ms ou 0.3s. Então eu vou deixar aqui 0.3s. Vamos salvar e vamos ver se já vai estar pronta a nossa transição ali do background. Então beleza, eu vou para baixo, agora vamos voltar para cima, o fundo vai estar escuro e na hora que a gente chegar ali, menos do que 50, o scroll top já é para ele tirar esse fundo preto e fazer uma transição bem suave para a gente. Vamos ver? Olha só, já está tudo certinho, tá, só não é funcional, né, o clique e tudo mais, porque isso, aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, aqui é para mostrar a reprodução da interface no Ionic mesmo. E a princípio é isso, então já está tudo certo, animações aqui em cima para esconder, para mostrar o cabeçalho, para esconder e mostrar o background do cabeçalho também, para mostrar como funciona aqui a parte de gradientes, né, que igual eu falei um macete para vocês, para não usar, usar o mínimo possível o box shadows nos seus aplicativos Ionic, porque isso, caso ele tem que renderizar várias vezes na tela ali no browser, e daí vai causando várias travadas no aplicativo, não é legal para performance, sempre use imagens. E no caso, quando for um gradiente, faça uma imagem ali de 1 pixel, né? Um gradiente horizontal igual aqui, 1 pixel de largura e daí a altura você faz de acordo com o gradiente que você quer fazer. Ou se for um gradiente vertical, você faz de 1 pixel de altura e daí a largura de acordo com o que você precisar. E daí você coloca como background ali no CSS e usa o background repeat para poder repetir, né, replicar a imagem de acordo com as suas necessidades ali no elemento. E assim você consome banda do usuário se tiver no servidor, consome memória do usuário caso seja a imagem direto no aplicativo. O aplicativo fica mais performático, né, no final das contas, porque ele não tem que renderizar assim como seria com o Box Shadow. E assim como eu disse lá no início, todo mundo sai ganhando. Então tem isso. Tem aqui os stories, vocês aprenderam um pouco mais sobre o Shadow Part, que tem os elementos do Ionic 5 agora, então para quem estava se batendo já dá uma luz para a galera começar a entender como é que funciona. Vocês aprenderam também sobre imagens assíncronas aqui no Ionic usando o elemento IonImage, né, para ele carregar de acordo com as necessidades nossas aqui. Assim como eu disse, aqui eu estou carregando de 10 em 10 itens, se não me engano, lá da API, mas né, isso já, se der para economizar essas requisições, aqui por exemplo seriam 10, 20 imagens, né, nessas duas listas, mas ele só carregou 6, né, e já dá uma reduzida para a gente. E já dá uma reduzida nos seus orçamentos mensais aí, de acordo com os servidores que vocês estiverem usando, seja da Google, seja da Amazon, né, para as requisições de imagens, né, tudo que dá para economizar tanto no seu bolso quanto na internet do usuário, né, principalmente quando a gente está falando de aplicativo, é válido. Então daí vocês já aprenderam também como é que funciona essa parte de carregamento de imagens por demanda, e daí eu acho que já deu para aprender bastante coisa nesse vídeo, e espero que vocês tenham gostado. Bom, é isso, galera. Assim como eu já disse, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu aí, deixa seu feedback, deixa sua curtida. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Deixa sugestões de vídeos, eu tô tentando trazer vídeo sempre que eu posso, né? Tá uma correria danada aqui, até demorei um pouco mais para postar esse vídeo porque eu tô sem internet na minha casa e tá tudo bem mais corrido, né? Agora que estamos reinstalando a internet. Mas espero que vocês compreendam aí, sempre que eu puder eu vou estar postando para vocês. E é isso, galera. Tamo junto. Quem não está inscrito na minha lista de e-mails, se inscreve lá em igorremas.com, que sempre que tiver vídeo novo eu vou mandar para vocês por lá. Sempre que tiver alguma novidade também eu mando por lá, algum texto motivacional, que às vezes eu escrevo mais sobre empreendedorismo, sobre alguns outros assuntos. E também tem o nosso grupo no Telegram, para você que ainda não está lá, só chega lá também, o link está aí na descrição. O grupo está crescendo, tem várias pessoas lá, às vezes eu mando alguns áudios, mando coisas que não mando no e-mail, por exemplo, né, porque são mídias diferentes, então às vezes eu mando alguma foto de algum vídeo que eu estou produzindo. O pessoal lá do Telegram, por exemplo, já sabia, fazia
fazia 1 semana e meia que eu ia postar esse vídeo do Netflix, porque eu já tinha feito os testes ali, tinha mandado algumas fotos pra eles avisando que ia ter esse vídeo, esse tutorial. Então pra você que ainda não tá lá, chega junto lá também pra não perder nada e pra ficar sempre por dentro de tudo. Bom, é isso galera, tamo junto então e até a próxima. Falou!